Olá, hoje vamos analisar juntos um material fascinante sobre aprendizado de máquina. Oi, vamos sim. Nosso foco vai ser em desvendar as ideias centrais por trás das redes neurais artificiais, né? E também dos diferentes tipos de regressão e do aprendizado por reforço. Uhum, bastante coisa pra gente conversar. Pois é, o objetivo é extrair aquele conhecimento essencial, sabe? Aquilo que ajuda a gente a entender como as máquinas, bom, como elas aprendem. Exato. E como essas técnicas se conectam, né? Isso. Vamos começar então com as redes neurais artificiais, as RNAs. A inspiração é bem clara. O funcionamento do cérebro humano. Ah, sim. Essa analogia é sempre o ponto de partida, né? Embora hoje a gente saiba que é uma simplificação, claro. Claro, claro. Mas a ideia base está lá. Elas são usadas, assim, muito em mineração de dados para fazer previsões a partir de dados de entrada. Uhum. Prever saídas com base nas entradas que a rede recebe. E um dos modelos mais antigos, lá de 1957, veja só, é o Perceptron. Nossa, pioneiro mesmo. E ele funciona como um classificador binário bem básico, né? Isso. Para coisas tipo sim ou não, 0 ou 1. Os passos são até que simples. Inicializam os pesos aleatórios, Define um ponto de partida. aí faz uma combinação linear das entradas com esses pesos, aplica uma função de ativação para decidir a saída. Geralmente uma função degrau, né? Liga ou desliga. Exato. E, crucialmente, ajusta os pesos se a rede errar a previsão. Tenta corrigir para a próxima vez. Exatamente. Mas aí, como você mesmo disse, ele é básico. O Perceptron simples tem um limite bem importante. Qual seria? Ele só funciona bem para problemas onde os dados podem ser separados por uma linha reta, sabe? O que a gente chama de linearmente separáveis. Ah, entendi. Tipo, se você pudesse desenhar uma linha no gráfico para separar os pontos de duas classes diferentes. Isso. Se não der para fazer isso com uma única linha reta, o Perceptron simples já não consegue resolver. Pensa num XOR, por exemplo. Não dá. Verdade. E aí? Como superaram isso? Bom, para superar essa limitação, surgiu a rede Multilayer Perception, a MLP. É uma evolução natural, digamos assim. Multilayer. Múltiplas camadas, então. Exato. A estrutura da MLP é mais elaborada. Você tem a camada de entrada, que continua recebendo os dados brutos, Ok, isso é igual. mas aí vem o diferencial. Uma ou mais camadas ocultas. É aqui que a mágica acontece, sabe? Camadas ocultas. Por que ocultas? Porque a gente não define diretamente o que elas devem aprender, nem vê a saída delas diretamente. Elas ficam no meio do caminho, processando a informação. É nelas que ocorrem as transformações mais importantes, usando funções de ativação não lineares. Ah, não lineares. Isso deve ser chave, né? Fundamental. Já vamos falar mais delas. E, finalmente, tem a camada de saída, que entrega o resultado final da rede. E como a informação flui aí dentro? A informação flui sempre para frente, da camada de entrada, passa pelas ocultas, até chegar na saída. Por isso o nome Feed Forward. Não tem ciclos voltando, pelo menos não na estrutura básica da MLP. Entendido. Mas, se a rede processa a informação só para frente, como ela aprende com os erros lá da saída? Parece que falta uma peça nesse quebra-cabeça, né? Ótima pergunta. É aí que entra o algoritmo. Talvez o mais famoso no treinamento de redes neurais, o backpropagation. Propagação para trás. Backpropagation. O nome já dá uma pista, né? Totalmente. Ele é um motor do aprendizado nas MLPs. Funciona assim. Quando a rede produz uma saída, a gente compara com o valor que a gente esperava, o valor correto. Calcula o erro, então. Exato. Calcula o erro. E aí, como o nome sugere, esse erro é propagado de volta, da camada de saída para as camadas ocultas e assim por diante, até chegar perto da entrada. Ah, então a informação do erro flui no sentido contrário da ativação. Precisamente. E essa informação de erro é usada para quê? Para ajustar os pesos das conexões entre os neurônios. A ideia é ajustar de forma que, na próxima vez que a rede receber uma entrada parecida, o erro na saída seja menor. Entendi. É um processo iterativo, então.
Passa para frente, calcula o erro, passa para trás ajustando. Isso. Repete, 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 com vários exemplos de treino, até os pesos convergirem para um estado onde a rede faz boas previsões. É um ajuste fino, contínuo. E você mencionou as funções de ativação não lineares nas camadas ocultas. Qual a importância delas nisso tudo? Elas são vitais. Elas que introduzem a não linearidade no modelo. Pensa comigo. Se todas as funções de ativação fossem lineares, mesmo empilhando várias camadas, a rede inteira se comportaria como um único modelo linear. Sério? Mesmo com várias camadas? Sim. Matematicamente, a combinação de múltiplas transformações lineares ainda é uma transformação linear. Então, a rede não conseguiria aprender relações complexas, curvas, padrões intrincados, que geralmente existem nos dados do mundo real. Uau! Então são essas funções não lineares que permitem que a rede entorte as fronteiras de decisão, que modele coisas mais complexas que uma linha reta? Exatamente. Funções como sigmoide, tange, relu. Cada uma tem suas características, mas o papel fundamental é esse: quebrar a linearidade e dar poder de representação à rede. Faz todo sentido. Ok. Acho que deu para ter uma boa ideia das RNAs, do perceptron ao MLP com backpropagation. Agora vamos mudar um pouco o foco, sair dessas estruturas de rede que aprendem padrões e olhar para técnicas focadas em modelar a relação entre variáveis. Vamos falar de regressão. Vamos lá. Regressão é outro pilar do aprendizado de máquina, né? Com certeza. E o objetivo principal aqui, diferentemente da classificação que a gente viu com o perceptron, é prever valores contínuos. Isso. Tipo, prever o preço de uma casa, a temperatura de amanhã, a quantidade de vendas no próximo mês. Números que podem variar numa escala. Exato. É diferente da classificação que prevê categorias discretas, tipo é spam ou não é spam, é gato ou é cachorro. Mas é interessante notar que existe a regressão logística, que apesar do nome regressão, ela é usada para classificação. Eu ia comentar isso. É uma pegadinha comum, né? É sim, ela modela a probabilidade de pertencer a uma classe, então, no fundo, classifica, mas usa uma base matemática que lembra a regressão. Boa. Mas falando das regressões que prevêem valores contínuos mesmo, qual a mais conhecida? Sem dúvida, a regressão linear. Seja a simples, com uma variável de entrada, ou a múltipla, com várias. Linear. Então a ideia é ajustar uma linha reta aos dados. Basicamente, sim. Ou um plano ou um hiperplano se tiver mais dimensões. Ela tenta encontrar a equação de uma reta y igual a x plus b, na forma mais simples, que melhor se ajusta aos pontos dos dados. Melhor aqui geralmente significa minimizar a soma dos quadrados das distâncias verticais entre os pontos reais e a linha. Essas distâncias são os erros, né? Isso, são chamados de resíduos. O resíduo é a diferença entre o valor real observado e o valor que o nosso modelo previu, o ponto na linha estimada. E tem diferença entre a linha que o modelo acha e a linha verdadeira? Ótima pergunta. Sim, a gente distingue a linha estimada, que é o resultado do nosso modelo, baseado nos dados que a gente tem, da linha verdadeira, que seria a relação teórica, real, perfeita entre as variáveis, que a gente nunca conhece completamente, só tenta aproximar. Entendi. Mas e se a relação entre as variáveis não for uma linha reta? Se os dados claramente formarem uma curva? A regressão linear não vai funcionar bem, imagino. Exatamente. Se a relação é não linear, forçar um modelo linear vai gerar um modelo ruim, com muito erro, o que chamamos de subajuste, underfitting. E como a gente lida com isso na regressão? Uma abordagem é usar a regressão polinomial. Polinomial. Tipo x ao quadrado, x ao cubo? Isso mesmo. Em vez de usar só x na equação, a gente adiciona termos com potências de x, como x ao quadrado, x ao cubo, etc. Isso permite que o modelo crie curvas mais flexíveis, capazes de se ajustar melhor a padrões não lineares nos dados. Ah, interessante. Mas isso não pode complicar demais? Tipo, a curva ficar muito maluca só para passar perto de todos os pontos do treino? Pode sim. Esse é o risco do sobreajuste, ou overfitting.
O modelo fica tão complexo que começa a aprender não só o padrão geral dos dados, mas também o ruído específico daqueles dados de treinamento. Aí, quando ele vê dados novos que não participaram do treino, ele generaliza mal, o desempenho cai. É um equilíbrio delicado, então. Nem simples demais, nem complexo demais. Exatamente. E para ajudar a controlar essa complexidade e combater o overfitting, especialmente quando temos muitas variáveis de entrada, regressão linear múltipla, e algumas podem ser correlacionadas entre si, multicolinearidade. Aí entram outras técnicas. Sim, entram as técnicas de regularização. As mais famosas são a regressão Ridge e a regressão laço. Ridge e laço. O que elas fazem de diferente? As duas funcionam adicionando uma penalidade à função de custo que o modelo tenta minimizar. Essa penalidade está relacionada ao tamanho dos coeficientes do modelo, usasma a equação y igual a ax plus b ou os equivalentes na múltipla. Penalizar coeficientes grandes. Por quê? Porque coeficientes muito grandes podem ser um sinal de que o modelo está se ajustando demais ao ruído, ou que há instabilidade por causa da multicolinearidade. A penalidade força o modelo a manter os coeficientes menores, o que geralmente leva a modelos mais simples e que generalizam melhor. Entendi. E qual a diferença entre Ridge e laço nisso? A diferença está no tipo de penalidade. A Ridge usa a penalidade L2, que é baseada na soma dos quadrados dos coeficientes. Ela tende a encolher todos os coeficientes, aproximando-os de zero, mas raramente zerando algum completamente. Ok, ela suaviza o modelo. Isso. Já a laço usa a penalidade L1, que é baseada na soma dos valores absolutos dos coeficientes. E aqui está a grande sacada da laço. Essa penalidade L1 tem a propriedade de poder zerar completamente os coeficientes de variáveis que ela considera menos importantes para a previsão. Zerar. Então, ela elimina variáveis do modelo. Na prática, sim. A laço funciona como um método automático de seleção de variáveis embutido no processo de treinamento. Ela simplifica o modelo descartando as features menos relevantes. Isso é super útil quando você tem centenas ou milhares de variáveis e suspeita que muitas não servem para nada. Uau, isso é bem poderoso mesmo. Seleção de variáveis automática. Muito. Read é boa para estabilizar, laço é boa para selecionar variáveis e simplificar. E se eu quiser um pouco dos dois? Aí você pode usar a regressão ElasticNet. Ela é basicamente uma combinação das duas. Ela adiciona tanto a penalidade L1, da laço, quanto a L2 da Read, a função de custo. Ah, um meio termo esperto. Exato. A ideia é tentar herdar a capacidade de selecionar variáveis da laço e a estabilidade da Read, especialmente em cenários onde você tem muitas variáveis e várias delas são correlacionadas entre si. É uma ferramenta bem robusta no arsenal da regressão. Perfeito. Deu para ter uma visão bem legal dos tipos de regressão e dessas técnicas de regularização. Agora, mudando completamente de marcha, vamos para o aprendizado por reforço, o Reinforcement Learning. Uma área fascinante e bem diferente das outras duas que a gente discutiu, né? Totalmente diferente. A ideia aqui, pelo que entendi, não é aprender um mapeamento direto de entrada para saída, como na supervisão da regressão ou classificação, mas sim aprender a tomar decisões. Exato. O cenário típico envolve um agente. Que pode ser um software, um robô. Isso. E esse agente interage com um ambiente. Ele observa o estado atual do ambiente, escolhe uma ação para executar. Tipo, mover uma peça num jogo, acelerar um carro autônomo. Perfeito. Ao executar a ação, o ambiente muda para um novo estado e o agente recebe um feedback. Esse feedback vem na forma de uma recompensa ou punição. Ah, o reforço do nome. Positivo ou negativo? Exatamente. Pensa em como a gente aprende a andar de bicicleta, que você mencionou antes. Tentamos pedalar, ação, talvez a gente caia, punição, recompensa negativa, aí a gente ajusta o equilíbrio, mudança de estado internocepção e, eventualmente, quando a gente consegue andar alguns metros sem cair, vem a recompensa. a sensação boa, o progresso. Isso. E o objetivo central no aprendizado por reforço é o agente descobrir uma política. Política, tipo regras. É uma estratégia. Uma política diz ao agente qual é a melhor ação a ser tomada em cada estado possível do ambiente. E melhor aqui significa a ação que vai levar a maior recompensa total acumulada ao longo do tempo,
não só a recompensa imediata. Ah, então ele tem que pensar a longo prazo, fundamentalmente. É tudo sobre maximizar a recompensa futura acumulada. Por isso é tão importante para problemas onde as decisões são tomadas em sequência e o impacto de uma ação só vai ser totalmente percebido lá na frente. Jogos complexos como Go ou xadrez, controle de robôs, otimização de processos. Entendi. O agente aprende por tentativa e erro, explorando o ambiente e recebendo feedback para refinar essa política e tomar decisões cada vez melhores. É exatamente essa dinâmica. Exploração, tentar coisas novas, versus explotação. Usar o que já sabe que funciona bem. Encontrar esse equilíbrio é um dos desafios-chave. Fantástico. Então, para a gente dar uma amarrada em tudo que a gente conversou, exploramos as redes neurais artificiais, começando lá no perceptron simples, binário, e vendo como a limitação da separabilidade linear levou a MLP, com suas camadas ocultas e a necessidade das funções de ativação não lineares. E o backpropagation como algoritmo essencial para treinar essas MLPs, propagando o erro para trás para ajustar os pesos. Exatamente. Depois, navegamos pelos modelos de regressão, focados em prever valores contínuos e modelar relações. Vimos a linear, a polinomial, para capturar não linearidades. E as importantíssimas técnicas de regularização. Reg para encolher coeficientes e estabilizar, laço para fazer seleção de variáveis zerando coeficientes. E a ElasticNet combinando as duas. Ferramentas cruciais para evitar overfitting e lidar com multicolinearidade. Isso. E, por fim, a gente entrou no mundo do aprendizado por reforço, com essa ideia do agente aprendendo a tomar decisões ótimas, interagindo com o ambiente, buscando maximizar recompensas futuras através de uma política aprendida, por tentativa, erro e feedback. Uma visão bem completa das 3 grandes áreas, né? Aprendizado supervisionado com a regressão e classificação implícita nas RNs, não supervisionado, que não cobrimos hoje, mas existe, e por reforço. Sem dúvida. E para a gente fechar, fica aquela reflexão, né? Manda aí. Considerando como essas técnicas, especialmente quando a gente começa a combinar elas, tipo usar redes neurais profundas, com muitas camadas, dentro do aprendizado por reforço, o tal do DeepRL. Que tem dado resultados espetaculares em jogos e robótica. Exato. Considerando esse avanço rápido, qual você acha que poderia ser o próximo grande salto? Onde a gente vai ver a capacidade das máquinas de aprender, decidir, interagir com o mundo de formas ainda mais complexas avançar significativamente. Ótima pergunta para a gente pensar. Talvez na capacidade de generalizar ainda melhor para situações totalmente novas, ou talvez na habilidade de aprender com menos dados, de forma mais eficiente e mais parecida com humanos, ou, quem sabe, na integração mais fluida entre percepção, raciocínio e ação em ambientes físicos, reais e não estruturados. Muitas possibilidades. E cada uma delas levanta novas questões, né? Tanto de capacidade quanto éticas, práticas, o que significa ter máquinas tomando decisões cada vez mais autônomas e complexas no nosso mundo. É algo para a gente continuar acompanhando e discutindo. Com certeza. Uma reflexão importante para levar daqui. Com essa questão em mente, então, encerramos esta nossa análise de hoje. Foi ótimo conversar sobre isso. Igualmente.